E se eu te dissesse que essa sensação de estar perdida não é um problema? E se for exatamente o contrário? E se for o primeiro sinal de que você finalmente começou a enxergar a vida como ela realmente é? Porque tem um momento que quase ninguém fala, onde você para e percebe que nada mais parece fazer sentido. As coisas que você queria já não têm o mesmo peso. Os planos parecem vazios e até as pessoas ao seu redor parecem distantes, mesmo estando perto. E aí vem a pergunta que assusta. O que tem de errado comigo? Mas talvez não tenha nada de errado com você. Talvez você só tenha quebrado uma ilusão. A ilusão de que a vida tem um caminho pronto. De que existe uma fórmula. De que se você fizer tudo certo, você automaticamente vai se sentir bem. Filósofos como Jean-Paul Sartre acreditavam em algo desconfortável. Que a gente nasce sem um propósito definido. Que a vida não vem com sentido. E isso assusta, porque significa que a responsabilidade de dar sentido é totalmente nossa. E talvez seja exatamente isso que você está sentindo. Não é só tristeza. Não é só desânimo. É o peso de perceber que ninguém vai viver por você. Que ninguém vai decidir por você. E que, no final, a vida que você constrói depende das escolhas que você faz. E o vazio não aparece por acaso. Ele aparece quando você começa a viver uma vida que não é sua. Quando você se afasta de quem você realmente é para se encaixar, para agradar, para sobreviver. E aqui vai uma verdade difícil. Talvez você não esteja perdida. Talvez você só esteja cansada de fingir que sabe para onde está indo. Porque é mais confortável seguir um caminho pronto do que parar e admitir que você precisa criar o seu. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Esse momento de confusão, de vazio, de dúvida, é exatamente onde tudo começa. Porque é aqui que você tem duas escolhas. Voltar para o automático ou encarar o desconforto de construir uma vida com sentido de verdade. Não o sentido que te ensinaram, mas o seu. Então, talvez você não precise se encontrar. Talvez você precise se criar. E isso começa quando você para de fugir do vazio e começa a escutar o que ele está tentando te dizer. E quando você finalmente para e escuta esse vazio, você começa a perceber uma coisa estranha. Ele não é silêncio. Ele fala, mas não gritando, não de forma clara. Ele fala em forma de desconforto, de inquietação, de perguntas que não te deixam em paz. E sabe o que isso significa? Que tem algo dentro de você que não aceita mais viver no automático, que não aceita mais uma vida rasa, previsível, construída só para agradar os outros. O filósofo Friedrich Nietzsche dizia que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. E talvez esse caos que você sente agora não seja o fim, seja o começo, porque antes de você se tornar quem você é, você precisa ter coragem de abandonar quem você não é. E isso dói. Dói perceber que alguns sonhos nunca foram seus, que algumas escolhas foram feitas por medo, que você se moldou tantas vezes só para caber em lugares que nunca foram feitos para você. Mas ao mesmo tempo, isso liberta, porque se não era você, então você ainda pode escolher. E escolher de verdade, não baseado no que esperam de você, mas no que faz sentido lá dentro, mesmo que seja confuso, mesmo que dê medo. E aqui entra uma virada silenciosa que muda tudo. Você não precisa ter clareza total para começar. Você só precisa ser honesta o suficiente para parar de insistir no que já não faz sentido. Começa pequeno, começa questionando o que hoje eu estou vivendo que não parece mais verdadeiro e o que dentro de mim eu tenho evitado encarar. Porque muitas vezes o que te trava não é falta de caminho, é excesso de fuga. Fuga de decisões, fuga de mudanças, fuga de si mesma. E enquanto você foge, o vazio cresce, não como punição, mas como um chamado para você voltar para si. O filósofo Søren Kierkegaard falava sobre o salto de fé, aquele momento em que você decide agir mesmo sem garantias, mesmo sem saber se vai dar certo. Porque viver de verdade não é sobre controle, é sobre coragem. Coragem de decepcionar expectativas, coragem de recomeçar do zero, coragem de ser incompreendida, mas finalmente ser você, e talvez seja isso que mais assusta.
Não o vazio em si, mas o que ele exige de você. Porque ele não pede distração. Ele pede verdade. Ele não pede pressa. Ele pede presença. E ele não vai desaparecer quando você ignorar. Ele só se transforma quando você escuta. Então, ao invés de tentar preencher esse espaço com qualquer coisa, tenta permanecer, nem que seja por alguns minutos, em silêncio, percebendo o que você sente sem fugir, sem se julgar, porque é nesse espaço que você começa a se reconstruir, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E aos poucos, você vai percebendo pequenas mudanças, coisas que antes faziam sentido deixam de fazer. Coisas simples começam a ter mais valor. Sua intuição fica mais clara. Sua vontade fica mais honesta. E você começa a confiar mais em si. Não porque tem todas as respostas, mas porque parou de se abandonar. E talvez seja isso que ninguém te contou. Se encontrar não é um momento mágico, onde tudo se encaixa. É um processo silencioso onde você para de se trair. Um dia após o outro. Uma escolha de cada vez. E no meio disso tudo, você ainda vai sentir medo, ainda vai duvidar, ainda vai querer voltar para o conforto do automático. Mas agora você sabe que aquilo não te cabe mais. E isso muda tudo, porque quando você prova um pouco de verdade, fica impossível viver de mentira. Então talvez o vazio que você sente hoje não seja um buraco, seja um espaço sendo aberto, espaço para uma vida mais real, mais consciente, mais alinhada com quem você realmente é. E no final, talvez você nunca encontre um sentido pronto, mas você descobre algo muito mais poderoso. Que o sentido não é algo que você acha, é algo que você constrói. Vivendo, escolhendo, errando, recomeçando, até que sem perceber, você olha para trás e entende que nunca esteve perdida. Só estava no processo de se tornar quem sempre foi.